Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo da aula, iniciando o último assunto desse ano. Vamos falar, como já adiantei para vocês na aula, nós vamos falar de termoquímica, ok? Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é termoquímica. Então, essa primeira aula nas próximas 4 semanas, então essa é a primeira aula de 4 que nós teremos. Nós vamos tratar mais de conceito, tá certo? E a parte de cálculo vai ficar para as próximas aulas. Então, o que é termoquímica? Termoquímica, então, é a área da química que estuda as reações onde ocorre liberação ou absorção de calor. Então, tanto em reações químicas ou em transformações de substâncias, dissolução de uma substância, mudança de estado físico, tá certo? Então, toda reação, toda transformação que envolve absorção ou liberação de calor, nós estudamos dentro da termoquímica, né? O nome ali já ajuda, termo lembra temperatura, tá? Térmico. Então, dentro da termoquímica, a gente começa, né, a falar dela. Depois de saber o que é, a gente vai entender os dois grupos de transformações que existem dentro da termoquímica. A gente separa toda transformação dentro da termoquímica em dois grandes grupos. Então, o primeiro é o que a gente chama de transformação endotérmica. Olha, presta atenção na palavra, porque ajuda a diferenciar uma da outra, porque é fácil de confundir, né? Endo para dentro, endotérmica, são aquelas transformações que absorvem energia, tá certo? Se eu for representar essa energia dentro de uma equação química, ela viria aqui junto com os reagentes. Essa energia, ela vai ter um valor, tá? Igual na física, quando a gente fala de energia, né, que a gente tem uma certa quantidade de energia, aqui é a mesma coisa, tá? Então, quando eu falo em transformação endotérmica, são aquelas transformações que absorvem energia do meio onde elas estão, tá certo? Então, numa reação química, essa energia ela pode vir representada aqui junto com os reagentes. Então, onde que eu enxergo transformações endotérmicas? Na fusão de um material, na evaporação da água. Lembra, sempre em sala eu falo dos estados físicos, né? Os estados de agregação. Sempre chamo os alunos para ajudar a participar. Aqui eu vou precisar que vocês lembrem dessa situação. Sólido, líquido e gasoso. Eu sempre comento com vocês sobre a questão do estado físico, sobre a proximidade das partículas e o nível de agitação. Então, o estado sólido está todo mundo muito juntinho e pouco agitado. O líquido, mais separado e maior agitação. E no gasoso, todo mundo separado e muito agitado. Então, o que é que faz essa diferença de agitação entre os diferentes estados físicos? É a quantidade de energia. Quanto mais energia uma partícula, uma molécula tiver, mais agitada ela vai estar. E lógico que isso vai refletir na temperatura do sistema, tá? Então aqui a fusão de um metal ou de qualquer material, ele está sólido, vai passar para líquido, as moléculas precisam absorver energia para conseguir aumentar a sua agitação e aumentar o espaço entre elas. Também a água, quando ela está líquida e vai para o estado de vapor, a mesma coisa. Ela absorve energia para poder separar, né, as moléculas que estão ali um pouco juntas ainda e ficar completamente livres. Então, são processos endotérmicos, ok? Então, esse é o primeiro grupo dentro da termoquímica. O outro grupo é o contrário. São transformações, são processos exotérmicos, ó, exo, de fora. Exotérmicos são processos que liberam energia para o meio, tá certo? E, de novo, esse absorver ou liberar energia vai traduzir no formato de temperatura. A gente vai falar isso depois, tá? Então, um processo exotérmico é um processo que libera energia,
Se a gente for analisar isso numa reação, numa equação química, como eu estou liberando energia, estou produzindo energia, essa energia ela vai ser representada lá junto com os produtos, porque ela está sendo produzida, ok? Então, quais os exemplos? Eu queimar qualquer coisa, né? Combustão, qualquer tipo de combustão, eu estou falando de um processo exotérmico. Combustão vai gerar energia, vai liberar calor. Condensação da água. Então, lá na endotérmica, eu falei fusão, né? Então, sólido para o líquido, líquido para o gasoso. Condensação é o contrário. Eu tenho vapor que vai se transformar em líquido, vai condensar. Então, se de líquido para vapor ele absorveu energia para ficar mais agitado, o contrário, o processo contrário, ele vai ter que liberar esta energia. Então, é um processo exotérmico. A condensação é um processo exotérmico, tá certo? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre calor. O que é calor? Calor é energia transferida entre dois corpos com temperaturas diferentes. Então, assim, sempre que a gente tiver contato entre dois corpos, se eles tiverem temperaturas diferentes, vai ocorrer passagem de energia sempre de quem tem maior temperatura para quem tem menor temperatura. Então, o que eu acabei de falar no slide anterior, a quantidade de energia de algumas moléculas, de partículas, vai ser característico da quantidade de agitação daquelas partículas. Quanto mais energia, mais agitado. E isso se traduz na temperatura, tá certo? Mais agitado, eu vou ter uma temperatura maior. Então, um corpo, né, um objeto que tenha maior quantidade de energia, ele vai ter maior temperatura. Um corpo que tiver menor quantidade de energia vai ter menor temperatura. E quando esses corpos entram em contato, a tendência na natureza é sempre entrar em equilíbrio. Então, aqui vai ter energia sendo transferida de quem tem mais energia, né? Tem mais calor para quem tem menos calor, tá? Quando eu falo, pus a mão na parede, a parede está fria. Pus na mão numa caneca de café, e a caneca está quente. Quando eu falo que está frio ou está quente, são sensações. É a sensação de frio, é a sensação de quente, de calor, de quente, né? Para a gente não misturar muitas palavras. Por que a sensação? Porque quando eu coloco a mão na parede, eu tenho dois corpos em contato, logo vai ocorrer passagem, transferência de energia, né? É calor que está passando. Como eu estou tendo a sensação de frio, significa que eu estou perdendo calor para a parede. Então, a sensação de frio é quando eu perco calor para outro corpo. E esse corpo pode ser algo sólido, uma parede, uma cadeira, uma outra pessoa, ou pode ser o vento, né? O ar que está ao meu redor. Então, quando eu tenho essa sensação de frio, é porque eu estou em contato com outro corpo que tem menos energia que eu e eu estou perdendo calor, estou perdendo energia para este corpo, tá? E quando tem a sensação de quente, é o contrário. Tem a sensação de quente porque eu estou recebendo calor do outro corpo que eu estou em contato, tá? Então, se você está na frente de um forno e você está, nossa, aqui está quente. Por quê? Porque o forno, ele está com uma quantidade de energia maior que o seu corpo, então você recebe calor do forno e você tem essa sensação de quente, ok? Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência que eu vou dar de exemplo, né? Hora que você entra na piscina a primeira vez, você tem a sensação de que a água está como? Normalmente, que a água está gelada, tá? Por quê? Você está do lado de fora, você está recebendo energia do sol e tal, então essa quantidade de calor está acima do que da água. A água está ali parada, né? Principalmente na superfície pode até estar um pouquinho quentinha, mas lá no fundo, a água lá do fundo, ela está com menos calor, está mais gelada. Na hora que você entra na piscina, sensação de muito gelado, com quantidades de energia diferentes, temperaturas diferentes, e você vai perder calor para a água.
Depois de um tempo, você não sente mais aquela sensação de frio, porque vocês dois, você e a água, entraram em equilíbrio. Então, a quantidade de energia dos dois corpos estão em equilíbrio. Se você sai da água, tá ventando, o vento rouba calor do nosso corpo, por isso que a gente, se passa um vento, você tem sensação de frio, porque ele rouba calor, então você estava em equilíbrio com a piscina, quantidade de energia. Você saiu da piscina, você perdeu o calor do lado de fora. Aí, a hora que você entra na água, você está com uma quantidade de energia menor do que da água. Qual que é a sensação que você tem nesse segundo momento? Que a água está quente. Por quê? Porque nesse segundo momento, não é porque alguém fez xixi na água, tá? Porque nesse segundo momento, a água está com mais energia do que o seu corpo, então você recebe energia da água até entrar em equilíbrio de novo, tá certo? Então, sempre quando a gente fala em quente e frio, eu estou falando em sensações. Porque sempre quando dois corpos entram em contato, ocorre essa passagem de energia entre os dois corpos, que apresentarem temperaturas diferentes, e essa energia transferida a gente chama de calor. E a unidade de medida deste calor é a caloria. O que é a caloria? A caloria é a quantidade de calor, a quantidade de energia necessária para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, tá certo? Aqui a gente vai usar calorias ou quilocalorias, tá? Que é a mesma coisa que metro e quilômetro. E a gente usa também joule, que é outra unidade de medida de calor, de energia, tá? E aqui a gente tem a equivalência entre eles, uma caloria é igual a 4,18 joules, tá? E daí se eu tiver uma quilocaloria, 4,18 quilojoules. A gente tem essas duas múltiplos das unidades, tá certo? O aparelho que é utilizado para medir a quantidade de calor é chamado de calorímetro. No livro do capítulo de termoquímica tem um texto legal falando sobre calorímetros para quem tiver interesse para fazer a leitura lá e ter um pouco mais de informação a respeito, ok? Então agora a gente vai falar de dar um outro nome para essa questão da energia que é produzida ou absorvida por transformações. Então a gente vai chamar de entalpia e vai ser representado pela letra H. Entalpia é o total de energia liberada ou absorvida em uma transformação num dado sistema a pressão constante. Então, vamos pegar um exemplo. Para quem já fez sabão caseiro, sabe? Aquele com óleo sujo e tal. O que você mistura para fazer o sabão? Você pega a soda cáustica, aquela que desentopia, e você dissolve a soda cáustica na água. Para quem já fez isso, pode confirmar, pode buscar aí na sua memória, que quando você dissolve a soda cáustica na água, o meu sistema, que é a dissolução da soda cáustica em água, ele aumenta a temperatura, ele esquenta. Por quê? Porque é um processo que está liberando calor para o meio. Então, o que eu posso calcular ali? Qual é a entalpia ou a variação da entalpia no meu sistema, onde eu dissolvi a soda cáustica na água, tá certo? Então, a partir desse momento, a gente não vai falar tanto de calor e de energia, a gente vai trabalhar com a palavrinha entalpia. E a gente vai trabalhar representação e como a gente enxerga numericamente, representativamente, a entalpia nos dois diferentes tipos de transformações. Então, primeiro eu falar de transformação exotérmica. Então, transformação exotérmica é aquela que libera calor para o meio onde a transformação está acontecendo. Então, como que eu posso encontrar essa entalpia, essa quantidade de calor que foi liberada? Então, uma das formas, na reação química. Então, como eu já falei anteriormente, transformação exotérmica, ela produz calor, né? Então, é um produto. Eu vou ter essa entalpia aqui junto com os produtos. Então, eu vou ter entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes, e a entalpia final, que é a entalpia dos produtos. E o calor, né, a entalpia
liberada pode estar ali junto com os produtos. Numa transformação exotérmica, eu tenho que a entalpia final é menor que a entalpia inicial. A partir dessa ideia, né, de entalpia inicial e final, eu posso calcular a variação da entalpia, o ΔH. Lembra que delta é variação, é sempre final menos inicial. Então, aqui a gente também vai calcular a variação da entalpia. Variação da entalpia, entalpia final menos inicial. Ou ainda, em alguns livros, a gente encontra entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Para transformações exotérmicas, onde a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes, a variação da entalpia vai ser sempre menor que zero. Portanto, a variação da entalpia de um processo exotérmico é sempre negativo, ok? Sempre negativo. Já vou voltar nisso, para falar sobre representação de uma outra maneira. No gráfico de entalpia, um processo exotérmico. Então, aqui em termoquímica, os gráficos vão ser sempre desse jeito aqui, ó. Eu vou ter duas barras, tá? Uma em cima, uma embaixo, uma para os reagentes, uma para os produtos, e eu vou ter uma seta, a seta representando essa seta aqui do meio, ó. A seta sempre vai dos reagentes para os produtos. Então, olhando um gráfico de termoquímica, eu consigo identificar se a minha transformação é exotérmica ou endotérmica, olhando o sentido da minha seta, tá bom? Então, num processo, numa transformação exotérmica, olha só, a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes. Então, aqui no gráfico, eu tenho essa barra aqui, mais acima, que é dos reagentes, e a dos produtos mais abaixo, tá? Porque a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes. E daí a seta, que sempre vai dos reagentes para os produtos, vai ser uma seta para baixo. Vi um gráfico de um sistema termoquímico e a seta está para baixo, sem dúvidas, eu já sei que aquele processo é um processo que libera calor, é um processo exotérmico, tá bom? Que o ΔH, a variação da entalpia, é menor que zero, ok? Então, a gente vai trabalhar bastante com gráficos aqui nessa matéria. E daí, eu tenho que bater o olho e conseguir identificar quando é exo e quando é endotérmico, tá? Eu posso encontrar as reações químicas, as equações representadas dessa maneira. Então, um reagente mais o outro formou um produto mais o outro mais o calor, a quantidade de energia, tá? Mas o que a gente mais usa são as equações termoquímicas neste padrão aqui de baixo, ó, onde eu vou ter reagente, setinha produto, igual a gente sempre trabalhou, e na frente disso eu tenho lá o valor da variação da entalpia, ΔH igual a tanto. No caso, para transformações exotérmicas, o meu ΔH aqui vai ser sempre negativo, tá certo? Nesse primeiro momento da matéria, que a gente está trabalhando mais conceito, o que é termoquímica, o que é calor, entalpia, transformação endotérmica, transformação exotérmica, você tem que ser capaz de bater o olho numa equação química e saber se ela é endotérmica ou exotérmica. Bater o olho num gráfico e saber se aquele gráfico é de um processo endo ou exotérmico, tá? Então, essas informações são bastante importantes. Tem o ΔH lá na minha equação, ele é negativo, o meu processo é exotérmico. Olhei no gráfico, os reagentes estão acima, os produtos abaixo, e a seta está para baixo, é exotérmico. Não tenho ΔH na minha equação, mas tem um valor de energia ali no meio. Mas essa energia está ali nos produtos. Então, o meu processo é exotérmico. Beleza? Então, agora a gente vai ver como é que funciona para as transformações endotérmicas. Bom, exotérmico libera calor. Endotérmico absorve calor. Ele vai absorver calor de onde? Do meio,
tá? Então, se exotérmico, eu dei o exemplo lá da soda cáustica, que fica quente quando eu dissolvo a soda cáustica. Quando eu falo numa transformação endotérmica, e tem algumas dissoluções também que são endotérmicas, o acetato de sódio, por exemplo, não é uma substância que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Tem no laboratório, que a gente faria esse exemplo no laboratório. Eu vou procurar uns vídeos para deixar para vocês ali observarem isso no vídeo, com termômetros sendo mostrado. Na transformação endotérmica, o meu processo vai absorver calor do meio. Então, se eu absorvo o calor do meio onde eu estou, o que acontece com a temperatura? Vai diminuir. Então, transformação exotérmica aumenta a temperatura, fica mais quente a região, porque está liberando calor. Na transformação endotérmica, diminui a temperatura, porque absorve calor do meio. Tá? Aqui vai ser tudo o contrário do que a gente falou na transformação anterior. Então, se eu encontro uma equação química, onde é que vai estar a entalpia dessa equação, a energia? A energia é absorvida. Então, ela vai estar ali junto com os reagentes, tá? Então, um reagente mais o outro, mais calor, produziu os meus produtos, ok? Quando eu falo de uma transformação endotérmica, o que é que nós temos? Que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes, tá? E se eu for trabalhar o ΔH, né? H dos produtos menos dos reagentes, para a transformação endotérmica, o ΔH é sempre positivo, é sempre maior que zero, tá certo? Guarda essa informação. Se eu for analisar graficamente, aí a ideia também é semelhante do que a gente falou lá do exotérmico, só que o contrário, tá? Aqui, ó, entalpia dos produtos é maior, então no gráfico, a minha barra dos produtos vai estar acima e dos reagentes abaixo, então a minha seta vai estar apontada para cima, porque a seta que eu represento aqui no gráfico, ó, é equivalente a essa aqui, ó, essa seta da minha equação química. A seta sempre vai dos reagentes para os produtos. Então, aqui, os reagentes estão abaixo, no processo endotérmico. Então, a minha seta sempre vai estar apontando para cima. Tá certo? Então, olhou um gráfico, viu a seta para cima, você já tem que saber que é um processo endotérmico. Que a entalpia dos produtos, a entalpia final, é maior do que a dos reagentes. Tá certo? Então, a entalpia dos reagentes vai estar embaixo, dos produtos em cima aqui no gráfico. O meu ΔH é maior que zero, é positivo. E na equação termoquímica, que é o que a gente acaba vendo com mais frequência, eu vou ter reagente, produto, e na frente eu vou ter ΔH igual a tanto, um valor. Só que esse valor é sempre positivo para equações, para transformações endotérmicas. Então, de novo, nesse primeiro momento, onde a gente está trabalhando mais conceito, a gente não vai calcular nada neste primeiro momento. O que eu tenho que conseguir saber aqui? Então, saber o que a termoquímica estuda, saber a questão de transferência de energia, né, a definição de calor, saber como representar uma transformação exotérmica, como representar uma transformação endotérmica, quais são as características. Então, o exotérmico tem o ΔH negativo, a seta no gráfico é para baixo. Transformação endotérmica tem o ΔH positivo, a seta no gráfico é para cima. Tem que bater o olho e já saber identificar, tá certo? Então, nesse primeiro momento, é basicamente isso que a gente vai fazer. Saber identificar quando uma transformação é exo e quando uma transformação é endotérmica. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho para finalizar esse assunto, né? Este início desse assunto, sobre a variação de entalpia nas mudanças de fase, mudanças de estados de agregação. Eu já falei um pouquinho lá nos exemplos, lá no começo, né? Mas aqui a gente vê as bolinhas, que a gente fez vários desenhos lá no primeiro ano, dessas bolinhas representando as moléculas. Então, aqui o estado sólido, bastante unidas, pouca agitação.
Estado líquido, um pouco mais separadas, um pouco mais agitadas. E no estado gasoso, completamente separadas e muito agitadas. Então, lembra só, quando eu falo do sólido para o líquido, eu tenho pouca agitação aqui e o líquido tem um pouco mais de agitação. Então, ele vai absorver energia, absorve calor, ok? Do líquido para o gasoso, a mesma coisa. Vai aumentar o nível de agitação das moléculas, então ele absorve calor do meio. Se eu for falar de sublimação, né, o sólido direto para o gasoso, a mesma coisa, absorve calor. É lógico que a quantidade de calor vai ser diferente, mas aqui eu estou diferenciando o processo. Se é um processo que precisa absorver ou um processo que precisa liberar calor. Então, nessa sequência aqui, ó, líquido, sólido para líquido, líquido para gasoso e sólido para gasoso, nós temos processos endotérmicos, ok? Agora a gente vai trabalhar o contrário. O gasoso, né, a condensação, gasoso virando líquido, condensando. Ele precisa diminuir a sua quantidade de energia, então ele precisa liberar essa energia que ele absorveu, tá? Libera calor, libera energia. Do líquido para o sólido, a mesma coisa, tá? Precisa diminuir a quantidade de energia que tem nas partículas, então ele libera calor também para passar do líquido para o sólido, para congelar. E do gasoso direto para o sólido, a mesma coisa, libera calor, tá? Então, neste outro sentido das transformações, nós temos processos exotérmicos, tá? Libera calor, libera calor. Libera é um processo exotérmico, beleza? Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Então, vamos lá parar a apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou deixar os exercícios para vocês resolverem, tá certo? E qualquer dúvida, vocês me escrevam ou na próxima aula a gente tira as dúvidas dos exercícios, tá certo? Obrigada, pessoal. Tchau e até mais.